Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas, e nós vamos então hoje estudar as funções exponencial e logarítmica. Vamos começar então pela primeira, né? A função exponencial, né? Então a gente chama a função y igual a elevado a x de função exponencial, onde a é chamado então de base da função exponencial. As exigências que se faz com relação a esse a, essa base, são que o a tem que ser maior que zero, né? E o a tem que ser diferente de 1. Essa função, a função exponencial, ela tem como domínio o conjunto dos reais e como imagem, né, o intervalo aberto de zero até mais infinito. Bom, o domínio é fácil entender, né? Tomando um número a, eu posso elevar esse número a qualquer expoente. Então, naturalmente, o domínio da função tem que ser os reais, né? Não há nenhuma restrição nessa operação, né, com relação ao expoente, nessa relação de potenciação, né? Bom, agora a imagem, sim. A imagem tem que considerar dois casos. Primeiro, o caso em que eu estou com o valor da base, né, do a, nesse intervalo aberto entre 0 e 1. Tá? Então, se o a é maior que 0 e menor que 1, o que acontece? Vamos analisar aqui. Né? Então, esse é o primeiro caso do a. Vamos analisar aqui. Vamos fazer esses limites aqui, pessoal. O que acontece quando eu faço, tá, o limite de a elevado a x, quando x tende para menos infinito, o que acontece com o limite de a elevado a x quando x tende a mais infinito? E o segundo caso é o caso em que o a é maior que 1, né? É a outra possibilidade. O que acontece, né? Então, quando qual é o limite, então, de a elevado a x quando x tende para menos infinito? E qual é o limite de a elevado a x quando x tende a mais infinito? Isso deve determinar, então, a imagem, né? Eu estou analisando o comportamento da função quando o x tende a menos infinito, quando x tende a mais infinito, para os dois casos. O a entre 0 e 1 e o a maior que 1, né? Então, para entender isso, a gente tem que analisar aqui, fazer essa análise que eu faço aqui, usando, então, as leis da potenciação, tá? Então, os dois primeiros casos são os casos em que o a é maior que 1. Esses dois últimos aqui é aqueles casos em que o a está entre 0 e 1, é maior que 0 e menor que 1. Então, vamos começar aqui pelo primeiro caso. Eu vou fazer através de um exemplo para vocês entenderem, né? Por exemplo, se eu tomar a igual a 2, né? Vamos ver aqui, pessoal. Então, nós primeiro começamos esse caso aqui, né? Caso em que o limite do x tendendo para mais infinito, opa, é esse caso aqui, desculpa. X tendendo a mais infinito com o a maior que 1. Tomei a igual a 2, ok? A igual a 2, muito bem. Vamos lá. Então, tendendo a mais infinito, tendendo a infinito por valores positivos. Né? Então, vamos lá. A igual a 2. Então, começar com n, né? O x, né? O expoente, né? O expoente igual a 2. Então, a na 2, como a é igual a 2, fica 2 na 2, que é 4. Agora, se eu pegar o x aqui, ó, é 3, a na 3 é 2 na 3 é 8, a na 4 é 2 na 4 é 16 e assim por diante, né? Então, o que a gente nota? A gente nota que à medida que o x aumenta, para um a igual a 2, ou seja, um a maior que 1, à medida que o x aumenta positivamente, tá? A tendência, né, é que o a na n tende para mais infinito, à medida que o n tende para mais infinito, né? Então, isso estabelece essa primeira relação aqui, né? Limite de a na x, quando x tende a mais infinito, para a maior que 1, é mais infinito, né? Tá aqui. Ok. Agora, então, vamos para esse caso aqui, né? Em que o a é maior que 1, né? E o x está tendendo para menos infinito, né? Então, é esse segundo aqui, né?
Então, a gente, novamente, né, A maior que 1, tomamos como exemplo A igual a 2 para fazer os cálculos, né? Então, nós pegamos a elevado a menos 2. Vamos estender agora a infinito por valores negativos, né? Então, A elevado a menos 2. Como A igual a 2, fica 2 na menos 2, isso é 1/4 ou 0,25. A na menos 3, isso é 2 elevado a menos 3, é 1/8, então é 0,125. A na menos 4 é 2 na menos 4, é 1 sobre 16. Isso é 0,0625 e assim por diante. Então, o que a gente nota? O número, né, o valor do A na X, né, ou no A na N, tá diminuindo cada vez mais, está tendendo a zero. Então, à medida que o N tende a menos infinito, o A na N, né, o A na X, tende a zero. E essa aqui esse caso aqui, né? Para A maior que 1, o limite de A na X para X tendendo para menos infinito é igual, então, a zero. Ok? Então, isso, né, confirma que a imagem é o aberto zero, aberto mais infinito. Aberto por quê? Por que o zero é aberto? Porque isso aqui é um limite, não é o valor. Eu nunca chego no zero, né? Isso aqui é um limite, eu estou me aproximando de zero. Então, aberto zero, aberto mais infinito. Vamos ver o outro caso para ver se confirma. É o caso em que o A está entre 0 e 1. O A maior que 0, menor que 1, né? São esses dois aqui. Então, vamos supor, então, para fazer esse exemplo aqui, que o A é 1/2 ou 0,5. Então, aqui primeiro nós vamos fazer o x, né? O x tender, o x aqui, né? O expoente tender a mais infinito. Então, vamos lá. A ao quadrado, isso é, como A é 1/2, 1/2 ao quadrado é 1/4, 0,25. A ao cubo, 1/2 ao cubo é 1/8, 0,125. A elevado a 4, como A é 1/2, 1/2 elevado a 4 é 16avos, que é 0,0625. E assim por diante. Então, o que a gente observa? À medida que o expoente do A tende para mais infinito, observem aqui, para mais infinito, quando o A está entre 0 e 1, né, nesse caso A igual a 1/2, o A na N, né, a função tende a zero, que é isso que está aqui, né? Então, limite de A na X, quando o X tende a mais infinito é igual a zero, para esse caso para o A entre 0 e 1, e o último, de novo, A igual a 1/2, né, entre 0 e 1, né? Agora sim, agora o N, o expoente, tendendo a menos infinito, né? A na menos 2 é 2 ao quadrado, né? Por quê? Porque é 1/2 elevado a menos 2, isso resulta em 2 elevado a 2, né? A gente troca numerador e denominador e troca o sinal do expoente, 2 na 2, que é 4, A na menos 3 é 2 na 3, que é 8, A na menos 4 é 2 na 4, que é 16, e assim por diante. Então, o que a gente vê? A gente vê o valor da função aumentando cada vez mais. Então, à medida que o n tende a menos infinito, neste caso, para igual ao meio, o A na N tende a mais infinito. Então, esse aqui é o último caso, né? O limite de A na X, quando X tende a menos infinito, quando o A está entre 0 e 1, é mais infinito. De novo, confirmou, esse intervalo aqui é de 0 a mais infinito. Ok, pessoal? O que a gente observa, tá, é que quando o A está entre 0 e 1, quando a base, né, da função exponencial fica entre 0 e 1, o que acontece? O valor da função vem lá desde menos infinito, observa que o limite x tendendo a menos infinito, vem lá desde um valor que é mais infinito, tendendo, à medida que vai lá para o mais infinito, para zero. Então, a função decresce de mais infinito para zero. E no caso que a base é maior que 1, observa, ela vem lá de zero, lá no menos infinito, né? E vai, à medida que o x tende a mais infinito, o valor da função vai indo para mais infinito. Então, a função é crescente, de zero a mais infinito. Então, a função exponencial que a gente observa aqui por esse raciocínio todo é que a função exponencial ela é decrescente quando A está nesse intervalo aqui, A maior que 0, menor que 1, e é crescente quando a base, é maior que 1. Então, o gráfico da função. O que a gente tem que considerar? Tem que considerar 4 coisas. Em primeiro lugar,
a curva da função está toda acima do eixo das abscissas. Por quê? Porque a elevado a x, dado que a é maior que zero, a elevado a qualquer expoente x real é sempre maior que zero, né? Então a função é sempre positiva, a curva está toda acima do eixo das abscissas, do eixo x, né? Ela nem mesmo toca no eixo x, né? A função nem mesmo se anula. O gráfico da função, a segunda questão, o gráfico da função cruza o eixo das ordenadas no ponto 0,1, de coordenada 0,1. Por quê? Aquele cálculo que a gente faz, né? F de 0, né? O valor da função em x igual a 0 é a na 0, que é 1, né? Então o ponto 0,1 é o ponto em que a função, né, o gráfico da função cruza, né? Intercepta o eixo das ordenadas, o eixo vertical, o eixo y, né? A função f de x igual a na x é crescente se a base é maior que 1, já tínhamos visto isso, e decrescente se a base está nesse intervalo de 0 a 1, né? Isso pelaquela discussão que a gente acabou de fazer. E a função apresenta uma cinta horizontal sobre o eixo das abscissas, né? Isso ficou evidente aqui, né? Nessas conclusões aqui, né? Observe que quando x, aqui nesse caso, quando a está entre 0 e 1, no limite, quando x tende a menos infinito, temos uma... Opa, desculpa, aqui, ó. Aqui. Tá? Esse limite aqui, quando a base está entre 0 e 1, o limite de x tendendo a mais infinito é 0. Então, demonstra haver aí, na análise que se faz nos extremos do eixo x, demonstra haver uma assíntota em cima do eixo x, né? E aqui no caso em que a base é maior que 1, nós temos que o limite, esse aqui para menos infinito também é 0. Então, de novo, é uma assíntota em cima do eixo das abscissas, o eixo x, né? Isso que diz aqui. A função apresenta uma cinta horizontal sobre o eixo das abscissas. Portanto, combinando as ideias, para a maior que 0, função toda acima do eixo das abscissas, assíntota sobre o eixo das abscissas, a função sempre crescente, para a maior que 1, né? Crescente, intercepta o eixo y em 0, 1, né? E aqui, para o caso em que a base fica entre 0 e 1, né? A função é decrescente, intercepta no ponto 0, 1, todo o gráfico da função acima do eixo x, né? E tem uma assíntota aqui, então, sobre o eixo, em relação à reta sobre o eixo x, né? Então, as duas possibilidades de gráfico, então. A função exponencial natural, né? A gente pega esse número aí, e, esse número 2,7182, etc., né? Ele é um número irracional, né? E esse número, então, é chamado de número de Euler, né? E a gente usa esse número e para definir a função exponencial base e. E essa função exponencial base e é chamada, então, de função exponencial natural, né? Então, f de x igual a e na x. A base a é igual, então, a e, ok? Esse número de Euler, né? Nesse momento, isso aqui é difícil de entender, a gente não vai aprofundar muito, né? Mas esse número Euler, o número de Euler, né? Pode ser definido dessa forma: e igual ao limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, né? Então, esse limite aqui resulta no número de Euler, né? Esse é um estudo que a gente não vai fazer, fica melhor lá para a turma da matemática. Que na engenharia e na computação não vamos fazer isso. Bem, isso então, com a definição então, da exponencial natural, né, base e, a gente encerra a função exponencial. Vamos falar então agora da função logarítmica, né? A gente chama y igual a log base a de x, né, onde a é maior que 0 e a é diferente de 1, de função logarítmica base a, tá? Essa função tem domínio, a gente já vai entender isso aqui, né? Tem domínio, o intervalo aberto de 0 a mais infinito, e imagem é o conjunto dos reais, né? A função logarítmica e a função exponencial são funções inversas uma da outra. Então, se f de x é igual a log a de x, então f menos 1, né, a função inversa de x é a na x.
E é por isso que o domínio e a imagem é exatamente o domínio e a imagem lá da função exponencial trocado, né? Lá a função exponencial, ela tem essa imagem, aqui é o domínio da logarítmica. Lá a função exponencial tem esse domínio e aqui é a imagem da função logarítmica, né? Então, a função logarítmica é simplesmente a função inversa da função exponencial. Para a gente entender o gráfico da função logarítmica, a gente precisa entender três coisas. Em primeiro lugar, toda a curva da função fica à direita do eixo das ordenadas, do eixo y. Isso porque o domínio da função logarítmica é o intervalo aberto zero, aberto mais infinito. A função não está definida, né, para valores x igual a zero e negativos, né? Então, todo o gráfico da função à direita do eixo y, do eixo vertical. A função, a curva do gráfico cruza o eixo das abscissas em 1, 0. Por que isso? Porque ela é a função inversa da exponencial e a exponencial cruzava o eixo das ordenadas em 0, 1. Então, como tudo é invertido, né, inverte domínio e imagem, né, aqui a função cruza o eixo das abscissas em 1, 0. E além disso, né, por uma propriedade que a gente conhece da simetria entre a função e a sua inversa, a função logarítmica é simétrica à sua equivalente de mesma base exponencial, né, com relação então à bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes, né? Então a gente tem que considerar aí dois casos, A maior que 1, que é onde a função exponencial é crescente, observa aqui, né? Aqui está a bissetriz, a reta y é igual a x, e aqui nós temos então em vermelho, né, a curva da função logarítmica, né, com essa simetria aqui, né? Fácil ver então que a função logarítmica tem uma assíntota vertical sobre o eixo y, né? Cruza aqui o eixo x no ponto 0, 1, tá? Desculpe, no ponto 1, 0, né? A função exponencial é que cruza no 0, 1, aqui no 1, 0, né? Ok? Tá? E tem essa simetria aqui, né? E para o caso em que a base está entre 0 e 1, o A é maior que 0 e menor que 1, a base do logaritmo da exponencial, então está nesse intervalo, né? Nós temos aqui, então, de novo, a reta bissetriz, né? Y igual a x, né? Temos aqui em azul a função exponencial, que a gente já tinha visto, né? Nesse caso, a função exponencial é decrescente, né? E aqui em vermelho, usando então a simetria, nós temos em vermelho a função logarítmica. Apresenta então essa simetria, apresenta a assíntota sobre o eixo y e cruza aqui então a função vermelha, que é o logaritmo, cruza aqui o eixo x no ponto 1, 0, ok? Também podemos definir a função logaritmo natural, né? A logaritmo natural a gente representa, é aquela em que a base do logaritmo vai ser o número de Euler, número e, né? E a gente representa então, a gente denota, né, a função logaritmo natural como f de x igual a lnx, né? E obviamente essa função é a inversa da função exponencial natural, né? Que é aquela e na x, ok? Bom, agora a gente está preparado, a gente definiu já a função exponencial e a função logarítmica, está preparado para ver uma série de propriedades, né? Começamos então por mudança de base, né? Como é que a gente pode representar um logaritmo numa base através do logaritmo em outra base? Então, vamos tomar números positivos a, b e x, né? Com a diferente de 1 e b diferente de 1, nós temos então que o logaritmo base b de x é igual ao logaritmo base a de x dividido por logaritmo de b na base a. Vamos dar um exemplo para se entender, né? O logaritmo de 10 na base 5 seria o logaritmo natural de 10 dividido pelo logaritmo natural de 5. Então aqui eu estou conseguindo expressar o logaritmo na base 5 usando o logaritmo na base e, o logaritmo natural, ok? Então isso que é a mudança de base. Eu posso representar um logaritmo numa base usando o logaritmo em outra base, né? Mudança então de base.
Também podemos representar a exponencial por meio da exponencial natural. Qualquer exponencial de qualquer base pode ser representada por meio da exponencial natural. Para isso, a gente faz uma correção, né? Então, se nós temos a função exponencial base a, f de x igual a elevado a x, isso é a mesma coisa, f de x igual a e elevado a x, com o e lá no expoente multiplicado pelo logaritmo natural de a. Esse produto aí do x com o logaritmo natural de a, então, é a correção, né, para transformar uma exponencial base e, exponencial natural, num exponencial de base qualquer, ok? Propriedades dos logaritmos, né? Então, nós vemos aí 7 propriedades importantes dos logaritmos, que são muito usadas, a gente precisa delas, né? Então, começamos então com a propriedade 1, né? Que diz que o logaritmo de 1 em qualquer base A é zero. Por que isso? Considerando que o logaritmo é a função inversa da exponencial, é só trocar. Isso está no domínio, isso está na imagem do logaritmo, portanto, isso está no domínio e isso está na imagem do logaritmo, portanto, A elevado a zero é igual a 1. Então, se A elevado a zero é igual a 1, isso justifica que o logaritmo de 1 na base A seja igual a zero. Logaritmo de A na base A, isso sempre é para qualquer A igual a 1. Por quê? Porque A elevado a 1 é igual a A. Né? Agora, as regras muito importantes, nós vamos usar muito, né? O logaritmo do produto, né? Essa é a regra do produto. O logaritmo de um produto U vezes V é a soma dos logaritmos de U e logaritmo de V. Né? Então, regra do produto. Aplicar o logaritmo num produto é o mesmo que somar os logaritmos dos operandos do produto. Agora, a regra do quociente, né? O logaritmo da fração U sobre V é o logaritmo de U menos o logaritmo de V. Regra, então, a gente subtrai o logaritmo do numerador pelo logaritmo do denominador. Regra da potência, né? O logaritmo de U elevado a um expoente n é n vezes o logaritmo de U. Tá? Regra da composição da função com a sua inversa. Né? Então, no caso do logaritmo, regra da composição do logaritmo com a exponencial. Isso a gente já sabe, que quando compõe a função com a sua inversa, resulta na função identidade. Então, é isso aqui que acontece aqui, né? Logaritmo base A de A elevado a U é o próprio U. E se a gente inverter, né, aplicar então a exponencial no logaritmo, que é a sétima e última propriedade, A elevado ao logaritmo base A de U também é igual a U. Justificativa é a composição da função com a sua inversa, né? Aqui nós temos um exemplo de uso das propriedades, né? Vamos tentar determinar o que é logaritmo base A de 9 vezes x vezes y na 5. Começamos percebendo que o argumento aqui da função logaritmo é um produto de 3 fatores, 9, x e y elevado a 5. Podemos aplicar a regra do produto, que diz que a logaritmo do produto é a soma, então, do logaritmo dos operandos. Então, fica logaritmo de 9 mais logaritmo de x mais logaritmo de y elevado a 5. Né? A gente sabe que 9 é 3 ao quadrado, ok? Então, fica logaritmo de 3 ao quadrado mais logaritmo de x mais logaritmo de y elevado a 5. E agora podemos aplicar a regra da potência, que diz que o logaritmo de u elevado a n é igual a n vezes o logaritmo de u. Então, aqui fica o logaritmo de 3 ao quadrado, fica 2 logaritmo de 3, mais logaritmo de x, mais 5 vezes o logaritmo de y, ok? Então, exemplo então, de uso das propriedades, que a gente acabou de ver. Vamos usar mais isso. Então, aqui agora soluções de equações e inequações exponenciais e logarítmicas, né? Então, vamos fazer isso através de exemplos, né?
Primeiro, resolver a inequação 20 vezes 1 meio elevado a x sobre 3 igual a 5, ok? Então, começamos aqui. 20 vezes 1 meio elevado a x sobre 3 igual a 5. Qual a primeira operação que a gente faz? Divide os dois lados da igualdade por 20, né? Desse lado fica, então, só a exponencial, né? A função exponencial de base 1 meio, né? 0,5, né? E desse lado fica 5 dividido por 20, que é 1 quarto, ok? A gente sabe agora que 1 quarto é 1 meio elevado ao quadrado. Então, fica 1 meio elevado a x sobre 3 igual a 1 meio elevado ao quadrado. Então, agora a gente tem uma igualdade entre duas funções exponenciais de mesma base. A gente pode igualar os expoentes. X dividido por 3 é igual a 2, logo, x igual a 6. E essa, então, é a solução da equação original. Vamos resolver agora logaritmo base 10 de x ao quadrado igual a 2, ok? Então, logaritmo base 10 de x ao quadrado igual a 2, né? O que a gente precisa fazer, né? A primeira coisa que a gente faz, tá? É igualar este lado aqui com este lado aqui, usando deste lado da igualdade, tá? Um logaritmo de mesma base desse lado da igualdade. Eu tenho que ter dos dois lados logaritmo base 10. Como é que eu faço isso? Eu transformo 2, eu tenho que expressar 2 como um logaritmo base 10. Eu expresso isso através do logaritmo base 10 de 10 elevado a 2. Isso se deve à propriedade 6, que é aquela propriedade em que eu aplico a função e a sua inversa. Eu sei que aplicando o logaritmo base A na exponencial base A, eu obtenho o próprio x, né? Então, logaritmo base 10 de 10 na 2 é igual a 2, portanto, 2 pode ser expresso por logaritmo base 10 de 10 ao quadrado, propriedade 6, aplicação da função sobre a sua inversa, ok? Agora nós temos dos dois lados da igualdade o que eu queria, né? Nós temos os dois lados um logaritmo na mesma base. Podemos igualar o argumento dos logaritmos. Então, x ao quadrado, 10 ao quadrado, nós temos que x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Conseguimos eliminar o logaritmo dos dois lados da igualdade. 10 ao quadrado é 100, x ao quadrado é igual a 100, tiramos a raiz quadrada. Não podemos esquecer que ao tirar a raiz quadrada de 100, obtemos x igual a 10 ou x igual a menos 10. Nós temos mais e menos 10. Nós temos duas raízes desta equação, ok, pessoal? Lembrando, isso acontece quando eu tiro uma raiz e tiro uma raiz cujo índice é par. Raiz índice par, né, quando eu tiro a raiz, né, para resolver uma equação, por exemplo, nesse caso, uma equação quadrática, isso sempre resulta no mais e no menos, né? Então, x igual a 10 ou x igual a menos 10, nós temos duas raízes, ok? Então, essas são as duas soluções, então, dessa equação, então, número 2. Número 3, pessoal. A equação é 2 vezes logaritmo natural de x mais 1 igual a 4. Então, iniciamos, então, aqui pegando a equação, dividindo os dois lados da igualdade por 2, fica logaritmo de x mais 1 igual a 2. E agora, o que a gente faz? A gente aplica a exponencial natural dos dois lados da igualdade. Uma operação que é feita igual dos dois lados da igualdade mantém a igualdade. A gente já sabe isso. Isso é uma propriedade das equações, né? Então, desse lado, eu vou aplicar a exponencial, né, no logaritmo de x mais 1, vou aplicar a exponencial natural, e desse lado eu vou aplicar a exponencial natural. Desse lado aqui, 2, se eu aplico a exponencial natural, fica e elevado a 2. A exponencial natural aplicada ao 2. Desse lado, fica e elevado ao ln de x mais 1. Ora, mas e ln são funções uma inversa da outra, né? E a gente sabe lá pela propriedade 7 que e elevado a ln de x mais 1 é o próprio x mais 1. Então, resulta então em x mais 1, passando o x, ou seja, subtraindo menos 1 dos dois lados da igualdade, ou passando o mais 1 como menos 1 para o outro lado, fica x igual a e ao quadrado menos 1,
que é a solução final. Então, essa é a raiz, então, dessa equação, do terceiro exemplo. Quarto exemplo, né? Resolver agora não é uma equação, é uma inequação. 2 logaritmo base 10 de x menos 4 logaritmo base 10 de 3 maior que zero, ok? Então a gente monta aqui a inequação. Primeira coisa que a gente faz, soma dos dois lados da desigualdade, 4 logaritmo base 10 de 3, né? Ou passa esse menos 4 logaritmo base 10 de 3 para o outro lado positivo, né? Fica isso aqui, ok? Mantém-se a desigualdade, né? Agora dividimos ambos os lados da desigualdade por 2, fica isso aqui. A desigualdade ela não se inverte, lembrando, uma desigualdade ela se inverte, se ela é maior fica menor, se é menor fica maior, quando eu divido ou multiplico os dois lados da desigualdade por um número negativo. Como aqui eu dividi por 2, ou multipliquei por 1/2, né? E 2 é positivo, não inverte a desigualdade. Então fica logaritmo base 10 de x é maior que 2 logaritmo base 10 de 3, ok? Aqui o 2 vai para o expoente do 3, usando a propriedade 5, aquela propriedade, então, da potência, Então fica logaritmo base 10 de x maior que logaritmo base 10 de 3 ao quadrado. Veja que em ambos os lados da desigualdade eu tenho o mesmo logaritmo de mesma base. Isso permite que eu elimine o logaritmo, significa que o x tem que ser maior que 3 ao quadrado, né? É isso que eu digo aqui. X tem que ser maior que 3 ao quadrado, logo x tem que ser maior que 9, e, portanto, a solução, né, é o quê? Usando a representação de intervalo por compreensão, x pertence a R, tal que x maior que 9, ou então, usando notação de intervalo, S, que é a solução, é o intervalo aberto 9, aberto mais infinito. O quinto exemplo, né, é o último. O quinto exemplo, então, é menos 2 vezes logaritmo natural de E é o número de Euler, vezes x, né? Veja que aqui não é um expoente, que o x não está no expoente, ele está multiplicando, né? Atenção. Então, é menos 2 logaritmo natural de E vezes x maior que 4, ok? Então, montamos aqui o desenvolvimento, então, para resolver essa inequação, né? Montamos aqui, já que tem uma desigualdade, é uma inequação, não uma equação, né? Então, dividimos por menos 2 em ambos os lados da desigualdade. Como menos 2 é negativo, a desigualdade muda. Era maior, fica menor. Fica, então, logaritmo natural, né? De E vezes x menor que menos 2, né? Que é 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Então, essa é uma propriedade das inequações. Aqui, usando propriedades logaritmos, logaritmo do produto fica logaritmo de E mais logaritmo de x menor que menos 2, propriedade 3. O logaritmo de E, a gente sabe que quando a gente tem o logaritmo do número que é a própria base, isso dá 1, é a propriedade 2 lá das propriedades que a gente viu, né? Então, o logaritmo natural, base E de E, é 1, né? Então fica 1 mais logaritmo natural de x menor que menos 2, propriedade 2, né? Agora dividimos ambos os lados da desigualdade por menos 1, né? Fica logaritmo natural de x menor que menos 3, ok? E agora a gente aplica em ambos os lados da desigualdade, né? A gente aplica a exponencial para eliminar esse logaritmo, porque a exponencial é a função inversa ao logaritmo. Pela propriedade 7, se eu faço exponencial do logaritmo base E de x, né? Aplica exponencial no logaritmo de mesma base, isso se anula e vira a função identidade, o próprio x, né? E do outro lado fica e elevado a menos 3 e a desigualdade ela permanece, se mantém, né? Então fica x menor que e elevado a menos 3, propriedade 7, né? Então, a solução é o intervalo por compreensão. S igual ao x pertencente a R tal que x menor que e na menos 3, ou então, usando notação de intervalo, é o aberto de menos infinito até e elevado a menos 3. Ok, pessoal? Então, esse era o assunto, então, sobre função exponencial e logarítmica. É um assunto bastante grande, né? Um assunto de certa complexidade,
Sugiro que vocês estudem bastante. É isso aí, pessoal. Então, um abraço e tchau!